seu irmão e diga assim: ainda bem que você é homem. Você é homem. Diga pro outro do outro lado: ainda bem que você é homem. O diabo está endemoniado. O diabo está desesperado com a tua vida nesse lugar hoje. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Deus chamou como líder. Olha para esse irmão, vai ver se tem cara de líder. Aleluia. Não. Estufa o peito, cara de leão. Isso. Diga: ainda bem que você é homem, meu irmão. Aleluia. Não pense, mas já pensou esse irmão do seu lado usando sutiã? Não, deixa pra lá. Não pense. Ainda bem que você é homem. Aleluia. Graças a Deus somos homens. Meu Deus, aleluia. Como é bom ser homem. Quero dizer algo para você: Deus não errou com você. Ele te fez assim, homem. Quem está entendendo? Tudo aquilo que queira de fato desvalorizar isso é uma mentira de Satanás e de seus demônios. Amém? Glória a Deus. Obrigado, queridos. Que bênção. Hoje foi mais ou menos violão e voz, né? Foi um meio acústico. Faltou só o carrão, né? Ia ser mais acústico ainda. Não precisa não. Obrigado. Deus abençoe. Eu não quero pregar hoje. Hoje eu quero apenas compartilhar um estudo com vocês. Amém? Quantos estão preparados para receber? Amém. Então, por favor, me dê sua atenção de presente aí durante 30 minutos, para a gente poder compartilhar algo muito importante que Deus tem falado comigo nesses dias sobre hombridade, sobre sermos homens posicionados com a mentalidade de reino. É engraçado que eu estava vendo o símbolo, o logo agora, né, dos homens posicionados. Tem um H, uma espada e um P, né? Homem, o verdadeiro homem, como diz o apóstolo Orival, não é homem com H, porque tem um monte de homem, homo e tantas outras coisas com H, você sabe. Então, o homem verdadeiro e genuíno, o homem de Deus, não é homem com H, é homem com P. Então, é homens posicionados. Por que com P? Porque ele é protetor, ele é provedor, ele é professor e ele é pacificador. Aleluia. Então, o logo já está falando. Eu estou muito feliz, pastor Celso, me deu essa camiseta de presente. Olha aí, é top ou não é? É top ou não é, mano? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Celso. Você também vai poder adquirir a sua camiseta agora para os nossos eventos. Amém? Homens posicionados, essa é a primeira de muitos. E, cara, eu tive não sei se foi uma ideia ou se foi uma revelação aqui enquanto eu estava ali. Não sei se foi por causa de fome ou por causa da batalha no Espírito. Mas eu tive assim algo, uma visão, não sei dizer bem. A gente fazendo um evento desse aqui, né, uma reunião dessa da fraternidade, e um monte de costela lá fora, assim, sabe? As mesas tudo preparado assim. Aí acabar a reunião, todo mundo lá, comendo costela. Aleluia! Quem topa esse negócio? Quem topa esse mistério? Aleluia! Rapaz, eu senti um avivamento aqui agora. Glória a Deus. Toma o seu lugar, por favor. Fique à vontade. Eu quero ser bem rápido. Eu acho que vai dar certo esse negócio, hein, pastor André? Pastor André que manja aí da costela. Vamos dar lugar, vai ser poderoso. Amém? Estamos também projetando alguns eventos para a fraternidade, homens posicionados fora da igreja também. Isso vai ser muito bom. E eu creio que Deus está de fato nos levando a cumprir o nosso propósito nessa terra como sacerdote. Amém? Nós estamos posicionados e cada dia mais se posicionando mediante a palavra de Deus. Amém? Feche teus olhos rapidamente. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Nós dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Que toda a fortaleza na mente, altivez, argumento contra o conhecimento e obediência de Cristo seja destruído nessa hora. Leva a nossa mente cativa ao Teu senhorio, Jesus. Nós queremos entender, compreender a revelação da Tua palavra e a Tua vontade para cada um de nós. Nós nos submetemos
ao teu governo, e declaramos que essa atmosfera pertence ao Senhor. Espírito Santo, fique à vontade, cumpra e realize a vontade do Pai na nossa vida, na vida de cada homem aqui, para a tua glória. Nós declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê em concordância, diga amém. Dê um aplauso a Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Queridos, nós estamos em uma reunião de homens, aleluia, homens posicionados, homens de Deus, homens do reino, sacerdotes, profetas, líderes, cabeças. Nós estamos em uma reunião de chefe de tribos. Quantos aqui são casados? Quantos aqui são casados? Quantos aqui são casados? Aleluia. Glória a Deus. Baixe sua mão. Quantos aqui vão casar? Quantos aqui vão casar? Glória a Deus. Um milagre vai acontecer, filho. Cremos em milagre. Vai dar tudo certo. Diga amém. Aleluia. Querido, deixa eu ver quem eu vou usar hoje. O meu fotógrafo. Se o Rafael casou, ele... O que está rindo por quê, Rogério? Se você casou também, qualquer um aqui casa, amém? Glória a Deus. Então, fique tranquilo que Deus está preparando aí, né? Mas ajuda a Deus também, tá? Dá uma arrumada aí na carcaça, na funilaria, amém? Glória a Deus. Nós estamos em uma reunião de homens, e essa reunião não é para provarmos que somos mais homens que outro homem, ou que outros homens. Nessa reunião nós estamos aqui para provar que somos mais certos do que outros homens que estão vivendo de acordo com as suas vontades. Mas nós estamos aqui para entender e compreender como de fato é viver essa hombridade dentro de um ecossistema bíblico. Como que é de fato cumprir a nossa missão como homem nessa terra, segundo a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual. Quantos creem, digam amém. Amém. Todo fabricante responsável, quando ele fabrica um produto, ele vai enviar junto um manual, para que esse produto seja usado de forma correta e funcione de forma correta, para que não haja danos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual, para que a nossa vida funcione dentro do propósito para o qual nós nascemos de forma correta e não venhamos sofrer danos. Amém? Oséias diz, Oséias 4:6, que o povo é destruído por falta de conhecimento. O ser humano, de geração em geração, de tempos em tempos, ele é destruído por não buscar o conhecimento das Escrituras, porque é um manual. Então, se a pessoa não conhece o manual, ela não sabe como funcionar bem, ela não sabe como se posicionar bem, então ela é levada por ideologias como a ideologia marxista, essa ideologia estrutural, como a pós-modernidade e tantas outras ideologias, filosofias que surgiram ao longo dos anos. Então nós vemos que o povo, por não conhecer a palavra, ele de fato é arruinado. A raiz dessa palavra, destruído, entra em ruínas. É arruinado. Então o homem, quando ele não conhece a palavra, não sabe como se posicionar dentro da palavra de Deus, funcionar através desse manual, ele vai às vezes perder dinheiro, ele vai perder tempo, ele vai ferir pessoas, ele vai ser ferido por pessoas, ele vai viver transferindo culpa e responsabilidade para outras pessoas, ele não vai compreender o seu verdadeiro potencial. Por quê? Porque alguém que foi criado pelo melhor e maior fabricante de todos os tempos, aquele que é perfeito, e não está funcionando de forma correta por não ler o manual. E ler o manual, eu não sei, tem gente aqui que tem esse perfil que eu estou vendo, de ler manual, mas dificilmente nós compramos um produto e vamos ler o manual, é ou não é, gente? Mas, no que se diz respeito à palavra, nós não temos que ler somente, nós temos que edificar e construir a nossa vida sobre essa palavra. Quem está entendendo? Então visualize aí você agora construindo a tua casa sobre a palavra.
edificando, levantando paredes sobre a palavra. O que é isso? O seu casamento ele vai ser um casamento de acordo com a palavra. A sua vida pessoal é uma vida de acordo com a palavra. Os seus comportamentos são de acordo com a palavra. Os seus negócios, os seus relacionamentos estão enquadrados na palavra. A forma como você educa os teus filhos é de acordo com a palavra. A forma como você trata a tua esposa é de acordo com a palavra. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos a palavra para de fato nos levar a funcionar de forma correta. É o nosso fundamento. Esse é o homem prudente. O homem prudente constrói a sua casa sobre a areia. E a areia, ela é levada pelo vento, né? A areia não tem solidez. A areia, ela é levada, ela é empurrada, ela é movida de uma hora para outra. Então, o que eu acredito na minha interpretação, no meu entendimento, que a areia também aponta para as emoções. As emoções é algo terrível, né? A alma, ela muda, né? Ela é uma criança birrenta. Então uma hora você está bem, daqui a pouco você está mal, você ouviu uma palavra, já mudou, né? Já sentiu algo que não deveria sentir. Então tem homens que estão construindo a sua casa sobre as suas emoções, e é a pior coisa que tem. Porque uma casa que é edificada sobre as emoções, sobre sentimentos, ela não tem um fundamento sólido. E quando vir a adversidade, quando vir a guerra, quando vir a chuva, quando vir alagamento, que essas coisas acontecem, essa casa, ela vai desabar. Quem está entendendo? Quantos homens, escute, quantos homens não comprometeram um período da sua família, um período da sua vida, porque sofreram com um abalo, um trauma profundo emocionalmente falando, e se fecharam no quarto em depressão, não trabalharam, não saíram mais de casa, não se posicionaram mais como sacerdotes. E quem foi que sofreu com isso? A sua esposa, os seus filhos. A esposa teve que cuidar do marido, teve que cuidar dos filhos, teve que cuidar da casa, teve que sair para trabalhar, teve que trazer sustento. Por quê? Porque abalou o sacerdote, aquele que deveria ser a coluna, porque a casa estava alicerçada sobre as emoções e não sobre a palavra. Quem está entendendo? Chacoalhe o seu irmão e diga: ainda bem que você é homem. Homem não sente que tem que trabalhar. Homem sabe que tem que trabalhar. Homem não sente que tem que proteger a esposa, ou eu acho que ela merece que eu a proteja. Homem sabe que tem que proteger a esposa. Quem está entendendo? Homem sabe que precisa ensinar a esposa. A Bíblia vai dizer que a mulher aprende com o marido em casa. Amém? Então muitas vezes nós ficamos, às vezes, sem compreender como funcionar dentro da palavra, através do manual, e transferimos essa responsabilidade. E às vezes queremos que outras pessoas ensinem a nossa esposa, os nossos filhos, mas Deus nos chamou como professores na nossa casa. Quem está entendendo? Então eu não sinto que eu preciso ensinar, eu devo ensinar a minha família. Quem está entendendo? Já viu aqui não tem, graças a Deus, mas aquele pai meninão que ele provoca a briga, né? Ele fica provocando a treta dentro de casa, né? E aí os filhos começam a quebrar o pau, e a mãe se intromete, ele começa... O que é isso? É um menino, ainda não entendeu o seu papel como homem, porque um homem, ele não sente que deve apaziguar, pacificar o seu lar e a sua família, ou as situações que acontecem. O homem sabe que ele precisa pacificar toda e qualquer situação dentro da sua casa. Quem está entendendo? Nós somos responsáveis pela nossa família. Quem está entendendo? Eu não ia falar nada disso, mas pegue aí o seu bloco de notas para você anotar, o seu caderno, se você trouxe alguma coisa para fazer a anotação. É sempre bom você fazer isso. Eu quero falar hoje sobre 7 pilares da vida de um homem do reino de Deus. 7 pilares. Eu vou ser rápido, eu vou ser bem breve. Eu quero orar com você no final, mas precisamos compreender quais são os 7 pilares da vida de um homem do reino de Deus.
Quando falamos de hombridade, muitas pessoas às vezes até desconhecem essa palavra. Nós não aprendemos mais isso na escola. Eu ainda sou da época, e alguns mais velhos vão lembrar disso, que nós cantávamos o hino nacional na escola. Eu sou da época que os alunos respeitavam os professores. Eu sou da época em que nós respeitávamos as autoridades, sejam elas governamentais, sejam elas eclesiásticas ou até familiares. Nós respeitávamos. Eu vim dessa época onde a hombridade era assunto em alta, ela estava em pauta, era necessário aprendermos acerca da hombridade. Mas hoje muitas pessoas nem sabem o que significa a palavra hombridade. E a hombridade, ela precisa existir na vida de todo homem de Deus. Hombridade se refere a um conjunto de qualidades consideradas na vida de um homem íntegro, honrado ou responsável. Vai além do sexo masculino, vai além de ser macho, de ser cabeça. Hombridade vai muito mais além do que isso, trata-se de caráter, coragem moral, lealdade, respeito, firmeza nas atitudes. Nós precisamos entender que hombridade é um conjunto de qualidades da vida de um homem íntegro. E temos também algumas ideias que são associadas à hombridade. Primeiro, honestidade. Honestidade é falar a verdade e agir com justiça. Segundo, responsabilidade. Assumir consequência dos próprios atos e cuidar dos seus deveres. Homens que não aprenderam a assumir responsabilidades ainda estão no processo de amadurecimento. Quem está entendendo? Eu quero declarar sobre a minha e sobre a tua vida que nós não sairemos daqui de maneira nenhuma transferindo responsabilidade. Não, eu quero que você me ajude agora a ensinar. Olhe para esse irmão, chacoalhe ele até você irritar ele, isso, e diga: você só tem a vida que você merece. Você só vive a vida que você tolera. A responsabilidade é sua e de mais ninguém. Quem está entendendo? Nós só vivemos a vida que nós toleramos. Quem está entendendo? Ah, pastor, eu estou duro, estou vivendo como pobre. O que você está fazendo para ganhar mais dinheiro? Qual tipo de conhecimento você está buscando? Qual tipo de produto você está estudando para empreender? O que você vai fazer com esse pouco dinheiro que ficou de saldo? O que você vai fazer com esse vigor, essa ideia, essa inteligência que Deus te deu? Nada. Porque eu nasci pobre e eu aceitei viver como pobre, e o pouco que me sobra eu vou comer uma pizza e vou dormir feliz. Pobre e gordo. Quem está entendendo? Nós só temos a vida que nós toleramos. Eu estou numa briga comigo mesmo, eu estou numa revolta comigo mesmo. Eu quero perder 20 quilos até dezembro. Aí 3 pessoas estão acreditando nisso. Eu quero lutar contra isso, porque eu só vou ter a vida que eu tolero. Eu só vou ter o corpo que eu tolero. Quem está entendendo? Nós precisamos compreender isso. Nós só temos o carro que nós aceitamos ter. Nós só temos a casa que nós aceitamos ter. Nós só vivemos aquilo que nós estamos aceitando viver. Porque ninguém é responsável por aquilo que nós estamos vivendo a não ser nós mesmos. Só existe um problema na vida do cristão, que ele transfere a culpa para Deus. Deus vai me abençoar. E Deus está dizendo: eu não vou fazer essa loucura. Quem está entendendo? Posso te falar uma coisa? Deus já nos abençoou. Precisamos dar uma resposta com aquilo que Deus já fez. A terra está aí. Plante. E no tempo certo você colherá.
eu não vou falar sobre isso, mas eu gosto muito de entrar no tema da procrastinação e do preguiçoso, porque a Bíblia fala muito sobre isso. O preguiçoso é aquele que ele é como o fiscal da natureza. Quem já ouviu esse termo, fiscal da natureza? A Bíblia fala, Eclesiastes fala sobre isso, o sábio fala, é aquele que fica semeando vento. Esse que semeia vento, ele vai colher tempestade, ele não vai ter colheita nenhuma na vida dele. O que é semear o vento? É semear nada. Você não planta nada, não se esforça para nada e acha que deve colher tudo. Esse é um dos maus do ser humano. É querer colher o que nunca plantou. Quem está entendendo? Então, nós precisamos compreender, o fiscal da natureza é aquele que, ele já sabe se vai chover ou não. Quem está entendendo? Você quer saber se vai chover, pergunta para ele por quê. Porque o papel dele é ver como está o clima. Ele é um expert em comunicação no meio ambiente. Ele é como o homem do tempo. Ele não faz nada. O negócio dele é acordar quando os olhos abrem e simplesmente sair e olhar, o tempo está bom hoje. Amor, é melhor você colocar uma roupa tal para ir trabalhar, porque vai fazer frio hoje. E ela, obrigado, meu amor, por essa informação. Eu vou trabalhar e eu vou voltar a dormir. Eu preciso hoje provocar você nessa reunião. Amém? E pode falar uma coisa? Isso não é normal. Isso nunca foi normal. Quem está entendendo? Não é normal. Então, eu sei que se alguém aqui entrou como fiscal da natureza, vai pedir demissão hoje. Vai pedir as contas hoje. Eu nem comecei a ministrar. Um homem que também, de fato, vive no contexto da hombridade, ele é um homem de coragem. Ele enfrenta desafios. Ele enfrenta as adversidades com firmeza. Quem está entendendo? Ele não desiste fácil, ele tem coragem. É alguém persistente. Isso é algo que já está em todo homem. Quem está entendendo? Um homem que caminha no contexto da hombridade também, ele é respeitoso. Ele trata os outros com dignidade. Principalmente mulheres, crianças, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Quem está entendendo? Um homem que caminha no contexto da hombridade, isso é um resumo para você entender o que é hombridade, ele é altruísmo, ele carrega o altruísmo, ele é altruísta, ele coloca o bem dos outros acima do seu. Quem está entendendo? Hoje nós estamos vivendo em dias que se um cara aparecer com a moto, né, e está com a esposa na calçada, o cara coloca a esposa ou a namorada em frente do assaltante e sai correndo. Quem está entendendo? Essa é a geração de homens que esse sistema, que o príncipe desse século, que essas ideologias estão formando nos nossos dias. Homens que não põem a vida dos outros em segurança. Não querem proteger ninguém. Mas esse é um instinto. Diga para o seu irmão, você é homem. E esse instinto já está em você. Você precisa colocar o bem dos outros acima do seu próprio egoísmo. Quem está entendendo? Faz sentido para você? Posso começar agora? Número 1, anote aí. Primeiro pilar da vida de um homem de Deus que caminha nessa hombridade. Identidade. Identidade. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todo homem, ele só vai de fato conseguir cumprir o seu propósito quando entende a sua identidade. Identidade, eu não estou falando
identidade ligada à personalidade, não estou falando identidade ligada aos temperamentos, eu estou falando identidade. Nós somos filhos de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei quem é o meu pai. Eu trouxe uma palavra sobre paternidade no último encontro de homens aqui, e falei muito sobre isso, e nós vimos que 77% dos homens que estão morando na rua não tiveram pai dentro de casa. 86% dos homens que estão presos dentro das cadeias americanas não tiveram pai dentro de casa. Quase 80% das casas que houve abusos sexuais não existia um pai dentro de casa. Quem está entendendo? Há uma pesquisa que fala com detalhes acerca disso. Nós precisamos compreender que ainda que nós não tivemos um pai presente ou um pai modelo, se nós recebemos Jesus, nós temos um pai celestial, um pai todo poderoso, um pai que zela por nós, um pai que cuida de nós, um pai que quer se relacionar com os seus filhos, um pai que quer ouvir os seus filhos dizer quais são as dificuldades, quais são as limitações a serem vencidas. Me ajuda, Pai, me ajuda, meu Deus. Eu sempre falo isso, quando o Senhor me resgatou, eu não tinha responsabilidade nem comigo mesmo. Eu falei esses dias, eu não tinha nem RG, porque a polícia tinha levado meu RG, meu celular. Então quando o Senhor me resgatou, eu falei: Pai, a capacitação para viver o que o Senhor tem para a minha vida, tem que vir de Ti. Eu preciso de Ti, Pai. O Senhor está acreditando em alguém que não acreditava em si próprio. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, o Senhor é o meu Pai, é o meu Deus, então eu vou confiando em você. Quem aqui já foi, já, a maioria, né? Foi criança, todo mundo foi criança. É que tem alguns que ainda parece que se comportam como criança, mas deixa para lá. Criança, você fala, vou chamar meu pai. Eu e meu irmão Jackson, meu Deus do céu, é bom nem testemunhar o passado, é um testemunho. A gente brigava muito na rua, nossa, mas eu brigava só por causa dele, eu não era esse cara de briga, mas meu irmão era muito briguento, porque era o gordinho, e o gordinho arrumava umas brigas, zoavam com ele, era pancada, e aí a gente tinha que resolver. E quando a gente não conseguia resolver, quem aparecia? O pai. Cara, quando o pai chegava, a gente já se sentia, pá, meu pai chegou, e agora? Porque na maioria das vezes saía o pai, né, das pessoas que a gente estava brigando, a gente se sentia protegido, meu pai chegou. Aí você pensava que o pai ia ficar do seu lado, né? Aí chegava em casa e tomava um couro porque brigou na rua. Aí a gente tinha um lema, hoje isso é ofensivo, mas o nosso lema era, se tu apanhar na rua, tu vai apanhar em casa também. Aí eu não entendia, porque eu e o Jackson assistia filme de luta, karatê, a gente treinava, nós dois, a gente era muito briguento na rua com as molecadas. E aí a gente ia pra rua e brigava, e aí os vizinhos falavam, brigou, bateu no meu filho, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente apanhava do mesmo jeito. Ou seja, se apanhar na rua, apanha em casa. Se bater na rua, também apanha em casa. Mas isso era muito bom, isso nos formou. Isso fez de nós, né, homens, amém? Era muito bom esse tempo, mas hoje isso é muito ofensivo. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz com meu pai para o Mato Grosso, ele e meu tio, eu tinha 8 anos, 9 anos, e o meu outro primo tinha 8 anos, 9 anos, e a gente começou a se estranhar. Meu pai falou, então é o seguinte, nós vamos fechar agora, vocês dois vai sair na mão. Eu falei, demorou. E eu e ele, pá, só osso, batendo para um lado e para o outro, moleque, e os pais olhando. Eu falei, caramba. Falar isso hoje é uma loucura, é um absurdo, é ofensivo. Mas não é ofensivo um menino querer com 7 anos usar um vestido e passar batom. Não é ofensivo dizer que é menines. Não, isso não é ofensivo. Quem está entendendo? Então, vamos voltar à identidade. Identidade. Quando eu sei que eu tenho um pai, eu me garanto. Eu tenho identidade de filho. Eu sei que eu sou respaldado por uma paternidade.
E quando eu sei que eu sou respaldado com uma paternidade, a paternidade de Deus, eu não me preocupo mais com as opiniões alheias. Eu não me preocupo mais com o que as pessoas estão falando, achando. Se o meu pai está de acordo com isso, se eu estou obedecendo o meu pai, é o que eu preciso para cumprir o meu propósito. Um dos maiores problemas hoje, no que se diz respeito à falta de hombridade, é em primeiro lugar, falta de compreensão de identidade. Quantos homens estão vivendo uma crise de identidade? Quem está entendendo? Então, em primeiro lugar, é entender que você é filho, você tem uma identidade, você não deve se preocupar com o que os outros estão falando, pensando. Você não deve se preocupar com títulos, com nomenclaturas. Você não deve se preocupar com rótulos. Existem homens que, por causa da sua falta de revelação, de identidade, estão em busca de um rótulo, estão em busca de um título, estão em busca de uma posição para ser validado. Quantas pessoas não querem abrir negócios para falar que é empresário? A minha família vai ver que eu sou empresário, e aí dá 3 meses quebra. Por quê? Porque a motivação é errada. A motivação é ter um título, é ter uma posição, para de alguma forma ser validado pela família ou pela sociedade. Estou usando um exemplo simples. Mas quem tem identidade não faz o que faz, ou vive o que vive, para querer ser aceito ou validado. Está na sua identidade. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Segundo pilar de um homem do reino de Deus, que caminha nessa hombridade, é integridade. Eu vou mais adiante, eu vou mais além. Integridade inabalável. Provérbios 27, Provérbios capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Deixa aí para mim, por favor, gente. Preste atenção nisso. O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. A integridade é um legado a ser deixado. A integridade é um legado a ser deixado para as próximas gerações. O justo anda na sua integridade. Quem é o justo? Vamos lá, o justo é aqueles que fazem as coisas justas. Não, o justo é aquele que foi justificado. Nós somos justificados. Quem está entendendo? Nós não merecíamos, mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus nos alcançou e nos justificou. Então eu sei que eu não merecia viver o que eu estou vivendo, mas eu fui justificado. Eu sei que eu não merecia ser perdoado pelas coisas que eu cometi, mas eu me arrependi, eu confessei, Ele me perdoou e eu fui justificado. Eu tenho uma palavra para alguém aqui que está preso nesse jugo de acusação. Muitas vezes você está dentro da igreja e está achando, para mim não vai acontecer, para mim não vai dar certo, porque eu fiz muita coisa errada, eu errei muito, não tem como mudar. Eu quero dizer para você, que se você de fato se arrepender, se você confessar a Deus seus erros, você será justificado. Nada te impedirá de avançar e viver os propósitos de Deus. O Senhor, Ele veio para os pecadores, não para os sãos. Os santos não precisam dele. Quem está entendendo? Mas eu e você precisamos dele. Eu e você precisamos reconhecer, eu fui justificado. Então, agora que eu fui justificado, eu tenho que dar uma resposta a isso. E qual é a resposta? Eu preciso andar em integridade.
Existem homens que não são completos, porque lhe falta integridade. Integridade fala daquilo que é inteiro. Quem está entendendo? Pastor, como ser íntegro? Primeiro, seja verdadeiro. Quem está entendendo? Quando você não consegue ser verdadeiro, você está demonstrando que não é íntegro. Então existem pessoas que elas têm uma facilidade de falar, poxa, Vini, você viu aquela blusa do Eric? Cara, eu acho que é da Gucci, hein? Rapaz, o que ele fez? Fez um caixa 2, alguma coisa, algum esquema na barbearia dele. Ao invés de chegar para ele e falar, e aí, Eric, que blusa legal, cara. Tô vendo que você está prosperando. Precisa de alguma oração? Precisa de ajuda? Mas são pessoas que não são íntegras, elas têm uma facilidade. Ai, meu Deus do céu. Elas são como Maria Mole. Quem lembra desse doce? É um cara mole, é um cara que muda o discurso, é um cara que muda a retórica, é um cara que muda a narrativa, é uma pessoa que não consegue ser verdadeiro, não consegue ser consistente em nada. Isso é feio! Homens mimizentos, homens feito mulheres fofoqueiras. Tudo. Eu acho que eu vou ter que pregar. Vem, Maia, para o teclado, vai. Vamos mudar o nível. Escute, isso não é coisa para nós. Isso não é coisa para nós. Sabe, nós precisamos ser íntegros. Sim, sim, não, não. Gosto, não gosto. Não gostei. Talvez o problema seja eu, mas não gostei. Não concordo. Mas essa gente, Maria Mole, devia ter um doce José Mole, já que tem Maria Mole. É gente que, sabe, muda o discurso rapidamente. Você falou com ele aqui, ele falou uma coisa, você virou as costas, o outro falou, já falou outra coisa, mudou o discurso. Sabe o que é isso? É gente que não é completo. Gente que está faltando, gente, sabe? Diga ao seu irmão, seja verdadeiro. Seja íntegro, seja completo. Faz um treinamento, precisamos fazer um treinamento, cara. Precisamos nos autodiscipular. Cara, o que eu falei que eu não ia fazer, por que eu estou fazendo? Quem está entendendo? Cara, eu mudei o discurso, como eu mudei o discurso? Se agora mesmo eu falei uma coisa, agora eu estou falando, eu preciso me autodiscipular. Quem está entendendo? Isso vai te levar a viver em integridade. Mas, para o mundo aí fora, a pessoa ter 2, 3, 4, 5, 10 palavras é algo normal. Mas não é normal. Nunca vai ser normal. Deus nos chamou como homens que fomos justificados para sermos íntegros. Integridade está linkado totalmente com caminhar na verdade. Quem está entendendo? Vamos lá. Terceiro pilar. Um coração de servo. Homens do reino, eles lideram, eles são líderes. Mas eles lideram servindo. Quem está entendendo? Homens de reino, eles são líderes, mas eles lideram servindo. Eles colocam as necessidades dos outros acima dos seus interesses. Posso falar uma coisa? Agora eu quero voltar para a integridade. Eu não sei porquê, eu acho que eu deveria ficar só falando sobre isso. Eu sinto muito forte no meu espírito. Eu quero que você, se você quer de fato avançar em integridade, você precisa cortar algumas conexões erradas. Alguns canais de comunicação. Por favor, se tu assiste Big Brother, tá perdido. Se tu assiste novela, tá lascado.
Se você acompanha site, páginas de fofoca, quem está entendendo? São esses canais, essas informações, essas coisas que nos discipulam e passamos a acreditar que essa mudança de opinião, essa falta de verdade, essa falta de integridade, essa falta de firmeza, de consistência, de solidez, de um caráter firmado é normal. Mas não é. Então precisamos cortar esses canais de comunicação, essas vias malignas que querem acessar o nosso subconsciente, querem acessar a nossa alma e discipular a nossa alma. Nós precisamos ouvir homens de Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos nos relacionar com pessoas de Deus, precisamos sentar com pessoas de Deus, precisamos ouvir coisas de Deus, precisamos ouvir coisas do alto, precisamos buscar esse discipulado do reino, não ser discipulado por esses canais de informações de Satanás. Pode te falar uma coisa? Toda pessoa que tem dificuldade na sua identidade, na sua integridade, ser firme, consistente, corajoso, altruísta, tem os mesmos comportamentos. Eu estou cuidando de pessoas há anos. Tem o mesmo comportamento: procrastinação, transferência de culpa, vitimismo, gosta de perder tempo na internet, gosta de acompanhar as tendências e as novas informações, para não falar as novas fofocas. Quem está entendendo? Gosta de uma página de palhaçada que não é brincadeira. Teve gente que eu já falei no meu discipulado: não me mande esses vídeos, eu não assisto nenhum vídeo que você manda. Eu não tenho tempo para perder com palhaçada. Quem está entendendo? É o dia inteiro mandando palhaçada, e eu fico pensando, essa pessoa não faz nada da vida. E aí, entra dentro desse contexto que eu falei. Cara, nós não, é gente que a mentalidade é fraca e é manipulada, é seduzida por essas páginas de entretenimento, esses canais que não forjam homem nenhum. Quem está entendendo? Olha para o seu irmão e diga: você não veio do macaco. Esquece essa tese. Então você não deve viver fazendo macacada, nem palhaçada. Você não é bobo da corte. Você não deve viver no circo. A vida, ela é uma realidade. É selva, meu irmão, não é floresta. Não é circo, não é palco, não é picadeiro. Eu preciso entender, eu estou aqui para cumprir um propósito. O que eu preciso aprender com o tempo que eu tenho, o que eu preciso receber de conhecimento para me desenvolver dentro do propósito que Deus tem para mim. Quem está entendendo? Você é corpo, alma e espírito. Antropologia, tricotomia. Nós precisamos compreender, a nossa alma precisa de alegria, mas tem gente que é controlado pela alma, vive em função de sorrir, se alegrar, achar engraçado, mandar vídeo, manda para outro, vamos pagar uma pizza? Não tenho dinheiro. Vamos para a praia? Só se você fizer a minha. A esposa: me dá um sapato novo. Agora não dá, bem. Por quê? Porque está cedendo às vontades da alma. A alma só quer prazer, a alma só quer distração, a alma só quer entretenimento, a alma só quer ser satisfeita por essas coisas. Diga para o seu irmão: integridade. Seja completo. Não estou dizendo que você tem que ser um cara chatão, que você não vai dar risada. Eu gosto de assistir filme de tiro, sangue, faca, espada. Aleluia. Vikings. Quem nunca assistiu a série do Vikings? Por favor, assista. Ixi, agora caiu na internet. O pastor está indicando célula, série demoníaca. Hã?
Quem nunca assistiu Peaky Blinders? Postas e como que é? Navalhas. Assiste. Hã? Mas não assista para você modelar um estilo de vida de violência, mas você modelar uma liderança. Homens que são líderes, homens que colocavam a sua vida na frente de outras pessoas, homens que decidiam, na tomada de decisão, eles diziam, é comigo mesmo, pode deixar, eu vou proteger essa família, eu vou proteger esse exército, eu vou proteger essa equipe, eu dou minha vida, eu vou na frente, eu não vou recuar. É essas coisas que eu assisto, documentários e filme de comédia. Eu gosto de filme de comédia, mas tem um tempo para tudo. Eu não vivo me alimentando disso. Quem está entendendo? Que é um equilíbrio, não é? Vou ser religiosão, vou quebrar a televisão agora. Quando chegar em casa, o pastor disse que é do diabo. Não. Há um equilíbrio. Quem está entendendo? Diga, seu irmão, tenha equilíbrio. Quantos aqui acordam de manhã e fazem o seu devocional? Não levante a mão. Hoje muitos homens estão sendo afetados, porque já acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é pegar no celular. Vem informações que eles não estavam esperando, situações para resolver que eles não estão preparados ainda, estão levantando. Quando não vem os entretenimentos, as palhaçadas e as fofocas. Quem está entendendo? Então primeiro você levanta, acorda, escova os dentes, agradece a Deus. Quem toma café, toma café. Medita, lê a palavra, ora, lê um livro que está dentro do seu propósito, passe um tempo de devocional. Depois, você vai pegar o celular. Quem está entendendo? Mas isso é para outro dia, a gente vai falar sobre esse negócio aí. 4 pilar, já passei o meu horário. Coragem espiritual. Um homem de reino tem coragem espiritual. O que é isso, pastor? Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Pastor, o diabo se levantou, Deus está comigo. Fiquei sabendo que fulano fez macumba, fez trabalho, fez simpatia, fez o que fez. Deus está comigo. Pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir, que meu negócio vai falir, que meu casamento não vai romper. Eu tenho coragem para crer nesse negócio, porque Deus está comigo. Eu vou avançar. Eu preciso ser forte e corajoso, porque Deus está conosco. Quem está entendendo? A coragem espiritual nos leva a enfrentar batalhas espirituais com fé, sabendo que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra as hostes malignas, os principados, as potestades que sobrevoam as regiões celestiais. A nossa guerra não é contra pessoas. Toda pessoa que está guerreando contra a pessoa está sendo o próprio demônio na sua vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Uma pessoa que está guerreando com pessoas não precisa que o Satanás faça nada. Ele já está fazendo o papel de Satanás na sua própria vida. Quem está entendendo? A nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra principados, é na região espiritual, é o demônio que está por trás, é o inimigo que se levantou. Deus permitiu que acontecesse para me amadurecer, para me crescer, para me arrepender, para me mudar, para mim ser transformado, mas a minha luta não é contra as pessoas, mas é contra o diabo. Então, um homem que vive essa mentalidade do reino, com essa hombridade, tem coragem espiritual, ele não foge da guerra. Hoje aconteceu uma situação engraçada. Cadê o Caio? Não está aí não, né? Eu parei no salão do Jorge, aí o Caio estava com uma moto zero, cara, zero, nem 100 km rodado.
E aí ele falou, e aí pastor, quer comprar? Vamos trocar na sua, e bababá e tal. Dá uma volta aí, dá uma volta aí, dá uma volta aí. Cara, eu esqueci até que eu nem podia andar de moto. E na hora que eu vi a moto, eu já subi, já saí acelerando. Daquele jeitão, não ouvia nem barulho, a moto silenciosa, zero. Na hora ele viu 2 caras vindo de moto. Já ficou olhando que o capacete tinha caído. Ele ficou olhando, os caras ficou olhando o capacete, procurando a moto. Na hora ele falou, vão levar, não foi? Ele saiu correndo atrás de mim ainda, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia. E eu saí com a moto e eu vi que os caras iam vir. Na hora que eu estava com a moto, que eu fui fazer a curva, os 2 já olhou para mim e já veio. Quando eles olhou, meu irmão, eu dei aquela encarada de leão. Alguém precisa entender isso. A minha guerra não é contra aqueles guri. A minha guerra é contra os demônios que estão atrás deles. Na hora, o Jorge falou, o Caio falou, e aí, Roberto? Mas eu dei aquela encarada da autoridade espiritual, meu irmão. Vem que tu vai arrumar. Não vai arrumar o quê? Não tem arma, não tem nada. Mas tem poder de Deus, tem autoridade. Se você demonstra medo para o seu inimigo, você se torna presa. Mas se você sabe quem você é, na coragem espiritual, você vai se posicionar como um homem espiritual. Quem está entendendo? Você não foge da guerra. Você tem autoridade. Pastor, mas e se, meu irmão, eu me posicionei. Se sacasse, cara, tá aqui, não vou reagir, não vou, mas eu me posicionei. Pelo menos a gente dá aquela encarada de leão, aleluia. Porque a nossa guerra não é contra as potestades, os principados, as hostes malignas. Aí depois eu parei e pensei, falei, já pensou se esse cara tivesse levado a moto? Que pior, não tinha nada a ver com isso, só fui cortar o cabelo. Meu, ia ser um rolo, semana de encontro. Cara, eu ia ter que dar minha moto para ele, porque eu sei lá o que ia acontecer, ia ser uma desgraça nessa semana. Quem está entendendo? Nós precisamos compreender que a nossa guerra não é contra pessoas. Então nunca fuja de uma batalha espiritual. Nunca baixe a cabeça para uma guerra espiritual. É a enfermidade, bate de frente com a enfermidade. O diagnóstico falou que você não vai conseguir engravidar a tua esposa. Bate de frente com o diagnóstico. Maior é o meu Deus que está comigo. Maior é o meu Senhor que me escolheu. Ele está comigo. Eu bato de frente com esse diagnóstico. Eu bato de frente com essa sentença. Eu bato de frente com esse negócio. Eu não vou abaixar minha cabeça. Quem está entendendo? Deus está levantando homens aqui. Deus está nos despertando aqui. Quinto pilar, maturidade emocional e espiritual. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse homem do reino que somos nós, que caminha nessa sombridade, não é guiado pelos seus impulsos. Não é guiado pelos seus impulsos. Mas ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele tem um tempo de falar, ele tem um tempo de calar, ele tem um tempo de agir. Quem está entendendo? Não é levado pelos seus impulsos. Quantas pessoas não perdem oportunidades porque foram levados pelos seus impulsos e falaram o que não deveriam falar? Quantas pessoas não perderam oportunidades e grandes oportunidades porque agiram baseado nos seus impulsos que não deveriam agir? Quem está entendendo? Isso eu quero abordar todos os aspectos, eu estou terminando. Todos os aspectos. Não age pelo seu impulso. Nós somos homens. Somos seres que precisamos de comer, dormir e sexo. Quem está entendendo? Eu vou orar para uma unção ser liberada sobre nós hoje.
Você vai chegar em casa e vai falar: mulher, recebi uma palavra que no mínimo vai ser 3 por semana. Ela vai dizer: amém, eu finjo que acredito. Escute: comer, dormir e sexo. Mas quem é levado pelas suas emoções, comem demais, ou dormem demais, ou são pornográficos, adúlteros, lascivos, viciados na pornografia. Quem está entendendo? Você vê que está tudo ligado às emoções? Está ligado às emoções. Então, se nós não aprendermos a gerenciar as nossas emoções, vai comer demais, ou vai dormir demais, ou vai querer sexo demais e não vai conseguir. Então vai para onde? Pornografia. Eu quero te desafiar, você que entrou aqui e paga mensalmente esse lixo desses negócios agora que paga mensal para ter acesso às mulheres. Por favor, cancele essa assinatura. Eu quero te desafiar a ser homem. Eu vim aqui para te provocar a ser homem, a homem de verdade. Meninos vivem dessa forma. Quando não estão com o controle de videogame na mão, está com o seu pênis na mão. São meninos. O Senhor não nos chamou para viver como meninos. Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora que eu sou homem, eu faço coisas de homem. Você já venceu isso em nome de Jesus. Nós já vencemos isso em nome de Jesus. Não seja levado pelos seus impulsos. Controle os seus impulsos. Maturidade. A sua alma quer prazer, a sua alma quer senso de recompensa. Mas vai ter no tempo certo, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eu não vivo de senso de recompensa. Eu não vivo de prazer. Eu não vivo para satisfazer as minhas emoções. Esses dias nós vimos aí na televisão um cara, não tem mais cérebro. Ele tem só pornografia dentro da mente dele. O cara não se controlou dentro de um elevador e foi passar a mão na mulher. Vocês viram isso aí? O cara profissional, ganhava mais de 10 mil por mês o salário dele. O cara inteligentíssimo, mas viciado em pornografia, ao ponto de não controlar mais os seus impulsos. Ele atacou uma moça e passou a mão nas partes dela, dentro do elevador, e saiu andando. E achou que ia ficar tranquilo. Sabe o que é isso? Alguém que a mente já foi consumida, não consegue mais conter os seus impulsos. Isso não só no contexto de perversão sexual, como eu falei no outro contexto, de dormir, de comer, que são coisas que nos levam a praticar por um desequilíbrio emocional. Gritar, tudo grita, tudo esperneia. Eu fico muito assim, decepcionado, quando eu sento com algumas pessoas, principalmente atendimento de casal, e a mulher fala assim: eu não consigo controlar ele. Ele fica muito triste. Ele é muito sensível. Isso me decepciona, cara. Não pode falar nada para ele, que ele já sai chutando, ele sai gritando, ele sai... Eu também fico decepcionado. Porque a palavra é, quando eu era menino, eu faço coisa de menino. Agora que eu sou homem, homem não se dá chilique. Olha para o seu irmão e diga: homem não dá chilique. Graças a Deus somos homens. Homem não dá chilique. Homem não faz birrinha. Quem está entendendo? Hã? Por favor, se você está aqui, você precisa aprender isso. Homem não sai brigadinho, vai dormir no sofá. Eu vou parar, é melhor parar por aqui. É melhor parar. Para, continua.
Aí vou dormir no sofá, macho. Isso é uma narrativa que quer invalidar a hombridade dos homens. Quem tem esse tipo de comportamento é mulher, não é homem. O meu primeiro mês de casamento, acabamos de voltar da lua de mel, e a adaptação, né, meu irmão, não é fácil. Ela começou a descobrir, olhar bem para o meu pé e falar, não é esse pé que eu pensei que eu ia casar. O pé feio, comportamento totalmente fora do padrão do que ela cresceu, começou a ver defeito, cara, vai acontecer uns atritos, aconteceu um atrito. Ela falou assim para mim, vai dormir no sofá. E eu falei, o quê? A primeira coisa que eu coloquei e montei dentro dessa casa foi a cama. Isso aqui para mim é sagrado. Eu não durmo em sofá. A cama foi feita para mim dormir na cama. Se você quiser, tu vai para o sofá. Se não quiser, nós vamos resolver na cama. Sabe qual é o pior? Talvez você teve esse comportamento ao contrário disso, porque não aprendeu, está aprendendo aqui, como eu falei. A gente está aprendendo, amém? Mas aí briga, vai para o sofá e fala, ela vai vir me procurar. Se ela não me procurar, não falo com ela. Não, isso não é para nós, amém? Estamos claros? Entendidos? Isso não é para nós. Deixa para lá. Não é para mim, para você esse negócio. Brigou, vamos resolver. Não quer resolver hoje? A gente resolve amanhã. Se quiser resolver hoje é melhor ainda, que acabe em pizza depois. Mas nada disso de virar, vou sair de biquinho, vou dormir no sofá. Quem está entendendo? Isso é coisa de menino. Maturidade espiritual e maturidade emocional. Tem um tempo para tudo. Você não vai sair gritando, você não vai sair chutando, você não vai sair triste, cabisbaixo. Você vai se comportar de acordo com a palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Sexto pilar, responsabilidade familiar e ministerial. Um homem do reino, ele assume com seriedade a sua missão como esposo, pai, líder, discípulo. Nós temos essa obrigação de proteger, prover, cobrir, ensinar, pacificar. 1 Timóteo 5:8 diz assim: obrigado, Jesus. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, ou da própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente. Posso te falar uma coisa? Ministério começa em casa. Chega da tua esposa te discipular, é tempo de você discipular a tua esposa. Chega dos teus filhos discipularem você, é tempo de você discipular os seus filhos. Quem está entendendo? Nós precisamos compreender que a responsabilidade é nossa. E tem mulheres que são mulheres de Deus, cara, que fica, pastor, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Ela é a discipuladora da casa. Pastor, olha, eu não aguento mais, olha, ele não muda. Ela é a discipuladora da casa. Nós precisamos entender que a responsabilidade familiar e de discipular a nossa casa é nossa. Meu irmão, se eu estiver pregando aqui e minha esposa não der valor à minha pregação, ela não aceitar Jesus, se eu pregar para ela, eu não prego para mais ninguém. Nós não caminhamos nessa dimensão muitas vezes, aprendemos errado, aprendemos a servir ministério, aprendemos a servir pessoas fora de casa, mas não aprendemos a fazer isso dentro de casa. Nós aprendemos a ter equilíbrio emocional, a ter equilíbrio, maturidade espiritual fora de casa, mas não dentro de casa. Quem está entendendo? Precisamos disso dentro de casa. A tua esposa precisa olhar para você e não tem que olhar para você como alguém desequilibrado, alguém infantilizado, alguém complexado, alguém desistente, alguém que não ora, alguém que não busca Deus. A tua esposa tem que olhar para você e falar, eu preciso aprender com ele.
Chacoalha das pessoas e diga: ainda bem que você é homem. Olha só que perturbação é viver dessa forma. Pastor Celso, eu fico pensando, é muito perturbador um homem dizer: eu sou homem de Deus, eu vou ensinar pessoas, eu vou liderar pessoas, eu vou pregar para pessoas, eu vou ajudar pessoas, eu vou pregar a palavra para pessoas, eu vou ser usado nos dons. Aí chega dentro de casa, a mulher olha para ele e fala: ah, meu amor, eu preciso te dar um discipulado hoje. Você não se comportou bem, você fez birra, você... Posso te falar uma coisa? A nossa casa, a nossa família é o que valida o nosso ministério. Se nós não somos validados dentro de casa, não adianta ser validado fora. Chacoalha das pessoas, diga: está acabando. Não sai correndo. Tem gente que já foi embora, mas foi porque tinha compromisso. E outros foram para ver se dá para buscar mais enquanto a gente não acaba. É duro ouvir. É duro a gente ser confrontado. É duro a gente entender que está errado. É duro a gente entender que muitas vezes a gente está fazendo a coisa certa da forma errada. É duro a gente não perceber que na verdade estamos sendo como meninos dentro de casa, muitas vezes, e não agindo como homens. Posso colocar um outro aqui, abrir parênteses para encerrar essa parte do menino e homem? Pode ou não pode? Pode. Vamos no sushi. Bora. Eu pago o meu, tu paga o seu. Não, não. Não acontece, graças a Deus. Isso é um problema. A conta não divide, mas a vagina quer penetrar. Nem as prostitutas se deitam com homens de graça. Quem está entendendo? São homens infantilizados, que foram criados em um ecossistema egocêntrico e infantil. É a geração danoninho, me dá, é tudo para mim, vem o meu reino. Não pode existir isso. Se eu tenho maturidade como homem espiritual, maturidade como homem familiar, eu preciso entender que a responsabilidade é minha. Sou eu que pago essa conta. Sou eu que pago esse negócio. A responsabilidade é minha. Pastor, se estiver gastando demais, vai sentar, vai organizar. Se os dois trabalham junto, vão sentar, vão organizar as finanças. Tu trabalha, então tu faz suas coisas, a casa sou eu que banco. Não, eu quero ajudar na casa, então tu paga, ajuda um pouco no que você quiser, água, luz, metade do aluguel, é o condomínio que você quer pagar, mas o seu dinheiro que você está trabalhando é para você. Se você quer ajudar em casa e a gente precisa para crescer junto, ajuda. Mas eu não dependo do seu recurso para viver, porque seria contraditório à palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o homem vai colher do suor do seu trabalho. Eu estou destruindo algumas prateleiras de maridos troféus. Se coloque de pé, por favor. Isso é para quem está na internet. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Pastor, a gente tem um combinado. Eu lavo, passo, cozinho, busco as crianças, limpo a casa e minha esposa trabalha. Por favor, vá para o encontro. Por favor, vá para o encontro. Não, mas eu gosto. Depois, se me procura, eu quero te indicar uma igreja. Você vai ser muito bem recebido. Para começar, o pastor tem um cabelão loiro. E usa salto de barba. Sétimo pilar: um homem do reino tem paixão pela presença de Deus. Seu maior desejo é viver na presença. A sua família sabe
esposa sabe que não tem algo que o complete mais do que a presença de Deus. Que não tem algo que lhe a presença de Deus. Ele pode comprar carro, pode comprar casa, pode abrir empresa, pode adquirir patrimônio, pode se tornar muito próspero em todos os aspectos. Mas a família olha e fala: o que completa ele é a presença de Deus. Paixão pela presença de Deus. Paixão pelo reino de Deus. Esse homem, ele valoriza o reino de Deus mais do que posições, poder ou prazer. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá? Amém. Eu quero orar junto com você hoje. Nós vamos orar juntos mais uma vez. Vamos encerrar essa reunião assim. Eu fui ministrado. Amém. Eu fui ministrado. Eu fui aqui tratado. Alguém mais foi ministrado? Eu fui ministrado aqui. Como a gente costuma dizer, primeiro vem para nós. Primeira palavra fala com a gente. Então eu sei que eu preciso melhorar. Eu preciso me enquadrar em alguns pilares. Eu preciso, amadurecer mais. Eu preciso entender um pouco mais do que é de fato ser esse homem. Ter essa coragem. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar e venha, nós vamos terminar aqui. Amém. Você sabe que o trabalho do diabo é invalidar a hombridade. Se o diabo tira os homens de cena, ele consegue implantar qualquer tipo de sistema. Se o homem, ele sai da liderança da casa, da família, logo o diabo, ele consegue criar personalidades malignas para se tornar líderes. Ele consegue fazer com que o traficante se torne um líder. Ele consegue fazer com que um MC se torne um líder. A inspiração dos filhos vão ser outras pessoas quando não for o pai. A inspiração para os seus filhos é você. A inspiração para minha casa sou eu. O modelo de hombridade somos nós. O exemplo, o modelo somos nós. Deus te chamou para isso, pastor, mas é tão difícil. Mas se você hoje casou, se você tem a sua família, ou você vai casar, é porque já está dentro de você isso. Deus não erra. Já está dentro de mim. Eu era tremendamente revoltado e violento. Os meus antigos relacionamentos teve desgraças. Eu nunca imaginei que eu conseguiria ser fiel a uma mulher. São 14 anos de fidelidade. São 14 anos sem nenhum tipo de sem fletar com nenhuma mulher. São 14 anos de fidelidade. Eu jamais imaginei que eu conseguiria viver isso. Era tremendamente agressivo, violento, pornográfico, perverso. Era nojento. Mas Ele nos transportou do reino das trevas para o seu reino. Esse é o novo nascimento. O homem do reino é aquele que conquista a sua mulher todos os dias. O homem do reino é aquele que sabe o que é liderar, pagar um preço por uma família. O homem do reino assume essas responsabilidades. Te amou para esse tempo. Os nossos filhos vão ter modelo. Essa geração vai ter modelo. Pastor, mas meu pai não foi, mas você vai ser. Meu pai não viveu, mas você vai viver. Eu sofri quando criança, mas seus filhos não vão sofrer. Ninguém rompeu financeiramente, mas você vai romper. Ninguém foi homem de Deus na minha casa, mas você vai ser. Ninguém foi fiel, você vai ser. Ninguém casou, você vai casar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra nessa noite.
Nós queremos dia após dia, Senhor, caminhar na dimensão do Teu reino. Nós precisamos edificar a nossa vida, a nossa família, diariamente na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos posicionados para viver o que o Senhor tem para nós. Nós nos posicionamos nessa noite, porque temos uma identidade, somos filhos de Deus. A integridade será algo inegociável na nossa vida. Integridade será algo inegociável na nossa vida. Nós lideraremos por modelo, como modelo. Seremos os primeiros a se entregar, os primeiros a ir na frente. Como o Senhor disse, aquele que quiser ser grande, sirva a todos. Nós vamos caminhar com essa coragem espiritual que só pode vir através da fé, da certeza que o Senhor está conosco, que maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo. Nós decidimos assumir responsabilidades. Quando nós éramos meninos, fazíamos coisas de meninos. Agora que somos homens, nós nos posicionamos. Não vamos agir pelos nossos impulsos, não vamos agir mais pelas nossas emoções, não vamos viver em favor do prazer, da sensação. Nós não vamos mais ser levados pelas nossas emoções. Não vamos dar lugar à angústia, à tristeza. Não vamos dar lugar à raiva, à ira, à cólera. Não vamos dar lugar à perversão, à glutonaria, à preguiça, à procrastinação. Nós não seremos movidos pelas nossas emoções. Nós estamos posicionados, Senhor, para assumir a nossa responsabilidade, a nossa família. Nós seremos discipuladores da nossa esposa, discipuladores dos nossos filhos, discipuladores da nossa casa. Esse modelo familiar, esse modelo espiritual, que, Senhor, a paixão pelo Teu reino, a paixão pela Tua presença aumente dia após dia, aumente dia após dia, aumente, que esse fogo aumente dia após dia, que esse fogo aumente dia após dia, Senhor. Nós nos posicionamos nessa noite. E o que nós recebemos de princípio é inegociável. Eu quero dar um comando ao reino do Espírito agora, a todo espírito de vício, a todo espírito de vício. Eu ordeno agora, você que amarrou a vida dele nas apostas, você que amarrou a vida dele nos jogos, agora eu ordeno, bata em retirada em nome de Jesus. Espírito de vícios, espírito de perversão sexual, agora eu ordeno espírito de falência, espírito de enfermidades, espírito de morte, espírito de violência, espírito de orfandade, de bastardia. Eu repreendo vocês e no nome de Jesus eu ordeno, sai agora dessa vida, sai agora no poderoso nome de Jesus.